Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar sobre ressonância magnética. A ressonância magnética é um fenômeno físico de troca de energia entre força periódica, ondas eletromagnéticas, e corpos em movimento. A condição para que ocorra o fenômeno da ressonância é que a frequência periódica das ondas eletromagnéticas seja exatamente igual à frequência de movimento dos corpos. Um dos exemplos mais conhecidos de manifestação de ressonância é o som que ouvimos do rádio. Neste caso, uma estação emite ondas eletromagnéticas em uma determinada faixa de frequência, e quando ajustamos o circuito eletrônico do nosso rádio na mesma faixa de frequência da estação emissora, ouvimos o sinal que está sendo transmitido. O fenômeno da ressonância aplicado ao diagnóstico por imagem baseia-se na troca de energia entre núcleos de hidrogênio com ondas eletromagnéticas provenientes de campos magnéticos oscilatórios. Sempre que a frequência oscilatória dos campos aplicados coincidirem com a frequência de rotação dos núcleos de hidrogênio, haverá o processo de troca de energia. Para que este processo ocorra de forma controlada, é necessário que os núcleos dos hidrogênios estejam alinhadosos. O campo magnético externo é o responsável por esse alinhamento. Quanto maior for a potência do campo magnético externo, maior será a quantidade de hidrogênios que se alinharão com este. Nessa situação, uma parcela de hidrogênios absorverá a energia das ondas eletromagnéticas externas e mudará de orientação em relação ao campo magnético. A população de hidrogênios que mudou de orientação assume um estado energizado e, posteriormente, irá liberar esta energia na forma de sinal de ressonância magnética nuclear. A obtenção da imagem por ressonância a partir do hidrogênio se deve ao fato de este elemento estar amplamente distribuído nos tecidos biológicos e por suas características em responder a campos magnéticos externos como se fosse um pequeno ímã. A obtenção de imagens a partir de outros elementos como o fósforo, o flúor e o sódio também é possível, no entanto. A baixa constituição desses elementos no corpo humano inviabiliza o seu uso. O hidrogênio é um átomo constituído por uma carga positiva em seu núcleo, próton, e uma carga negativa em sua eletrosfera, elétron. Apresenta movimento de rotação em torno do próprio eixo, spin nuclear. O movimento de spin nuclear, quando sofre ação do campo magnético externo, altera suas características passando a descrever um movimento de rotação conhecido por precessão. O movimento de precessão pode ser entendido como uma distorção do spin nuclear, em resultado da ação do campo magnético externo. O núcleo do hidrogênio sob a ação da força magnética altera o seu movimento giratório de uma linha para um cone sobre o próprio eixo. Esse movimento é denominado precessão e pode ser comparado ao movimento giratório de um peão no momento em que este começa a perder a sua força. O comportamento do núcleo do hidrogênio como um pequeno ímã, quando sob ação de campo magnético externo, lhe confere uma força magnética própria, representada pela letra grega μ, denominada força microscópica. A somatória das forças magnéticas microscópicas da grande quantidade de hidrogênios alinhados ao campo magnético externo resulta em uma força maior denominada magnetização longitudinal. A magnetização longitudinal, também denominada resultante magnética macroscópica, constitui-se no vetor magnético utilizado no sistema de RM para induzir correntes elétricas em condutores estrategicamente posicionados junto ao magneto, sinal de RM. Quando o paciente é introduzido no equipamento de RM, uma quantidade considerável dos seus átomos de hidrogênio são orientados com as linhas de força do campo magnético principal. Nesta situação, observa-se que uma grande parte de hidrogênios orienta-se em uma das direções do eixo longitudinal do equipamento, eixo Z, constituindo-se na população de hidrogênios de baixa energia. Uma quantidade ligeiramente de hidrogênios energizados se orienta na direção oposta e constitui-se na população de alta energia. A magnetização longitudinal é, por consequência, a somatória vetorial das resultantes magnéticas de ambas as populações e surge, inicialmente, na direção da população de menor energia. Frequentemente, os átomos de baixa energia absorvem energia do meio e pulam para o lado mais energético. Os átomos de alta energia, por sua vez,
fazem o contrário, liberam energia para o meio e vão se posicionar no lado de baixa energia, estabelecendo o que se conhece por equilíbrio dinâmico. O fenômeno da ressonância baseia-se em perturbar o equilíbrio dinâmico de tal forma que a resultante magnética mude a sua orientação no espaço e vá, preferencialmente, assumir uma posição no plano transversal. Para que isto ocorra, faz-se necessário que corpos em movimento, núcleos de hidrogênio em precessão, troquem energia com uma força periódica externa, ondas eletromagnéticas de radiofrequência. Quando as ondas de radiofrequência oscilam na mesma frequência de precessão dos núcleos de hidrogênio, observa-se o fenômeno da ressonância. Em outras palavras, os núcleos de baixa energia absorvem a energia das ondas externas e pulam para o lado energético, conseguindo assim deslocar a resultante magnética de sua posição inicial. Para que a resultante magnética possa se posicionar no plano transversal, necessário se faz que a energia seja transmitida especificamente para uma população de hidrogênios que se encontrem na mesma fase. Entende-se por fase a orientação espacial da força magnética microscópica atribuída a cada átomo de hidrogênio. A nova resultante magnética que surge no plano transversal assume a denominação magnetização transversal. Esta magnetização é capaz de induzir corrente elétrica em condutores dispostos na forma de bobinas, antenas de RM. As correntes observadas nessas bobinas constituem-se, em última análise, no sinal de RM. A força magnética que surge no plano transversal do equipamento, magnetização transversal, é de natureza oscilatória, ou seja, inverte a sua polaridade em relação à bobina, induzindo corrente elétrica alternada. O sistema de RM está dimensionado para permitir que a magnetização transversal induza correntes elétricas apreciáveis em diferentes tipos de bobinas. As correntes geradas representam o sinal de ressonância proveniente de uma região particular do paciente. Cada pixel da imagem gerada terá uma graduação de cinza correspondente à corrente elétrica que contribuiu com o seu sinal. As características das correntes elétricas geradas pela indução eletromagnética e o comportamento dessas correntes, em função do tempo, é fundamental para a compreensão dos fatores que interferem na qualidade das imagens e das suas interferências na relação sinal-ruído. A magnetização transversal é obtida a partir da excitação de uma população de hidrogênios de mesma fase. Se a excitação for suficiente para desviar a magnetização longitudinal em 90 graus, portanto levando-a para o plano transversal, dizemos que foi aplicado um pulso de 90 graus, ou π/2. Se o pulso de excitação desviar a magnetização longitudinal em 45 graus, teremos uma magnetização parcial no plano transversal, suficiente, porém, para induzir corrente elétrica. Nota-se que no primeiro caso a amplitude do sinal será máxima, enquanto, no segundo, a amplitude será menor, resultado do componente transversal parcial dessa resultante. Em ambos os casos, porém, observa-se que as amplitudes das correntes elétricas geradas vão decrescendo com o tempo. Isto ocorre porque o vetor magnetização transversal também diminui de intensidade em função do tempo, em razão do retorno à condição de equilíbrio dos hidrogênios que passam a liberar a energia absorvida, recuperação da magnetização longitudinal. O Free Induction Decay, ou simplesmente queda livre da indução, indica que o sinal de RM vai diminuindo de intensidade em função do tempo. Isto ocorre porque a população de hidrogênios que absorveu energia por ressonância libera a energia absorvida para o meio e retorna à condição de equilíbrio por meio da recuperação da magnetização longitudinal. Na busca da condição de equilíbrio, os prótons que absorveram energia no processo de excitação passam a liberá-la para o meio e assumem o estado de menor energia. Os hidrogênios ligados aos diversos tecidos do corpo humano apresentam comportamentos diferentes quanto ao retorno à condição de equilíbrio. Fenômeno este conhecido como recuperação da magnetização longitudinal. Hidrogênios ligados à água apresentam tempos longos de recuperação longitudinal, enquanto os ligados à gordura recuperam rapidamente esta condição. Tal característica dos tecidos biológicos possibilita o estudo da RM por contraste influenciado pela relaxação longitudinal, produzindo imagens ponderadas em T1. Considera-se o T1
de um tecido, o tempo necessário para a recuperação de aproximadamente 63% da magnetização longitudinal dos prótons deste tecido. Graficamente, podemos visualizar o instante em que dois tecidos apresentam o melhor contraste por T1. A obtenção da imagem neste momento produz uma imagem ponderada em T1. Quando o pulso de radiofrequência é emitido, a sua frequência e o seu endereçamento quântico são feitos de forma tal que apenas a população de hidrogênios de mesma frequência e com as mesmas fases absorve a energia dessas ondas. A população de hidrogênios que absorve energia desloca-se para o lado de alta energia, spin down, e com isto uma magnetização resultante surge no plano transversal, magnetização transversal. Nessas condições, os hidrogênios que contribuem para a resultante transversal possuem a mesma fase, e o valor da resultante magnética é máximo, porém, o contraste entre os tecidos é mínimo. Após algum tempo, os átomos excitados alteram as suas fases, resultado da interação com átomos vizinhos e da falta de homogeneidade do campo magnético principal, ocasionando uma redução na amplitude do vetor magnetização transversal. No entanto, é possível obter contraste entre os tecidos nesse momento. O padrão de imagem estabelecido nestas condições é o que conhecemos por T2V. Em outras palavras, podemos dizer que T2 é a ponderação de imagem, influenciada pelas características de relaxação transversal dos hidrogênios, ligados aos diversos tecidos biológicos. A principal característica da imagem T2 é que os líquidos se apresentam claros, hiperintensos, na imagem. Tecidos musculares, vísceras, parênquimas em geral, dão pouco sinal e se apresentam escuros. O tempo de relaxação transversal, T2, de um tecido em particular, é o tempo necessário para que o vetor magnetização transversal deste tecido decaia até aproximadamente 37% do seu valor original. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!